Boa noite, irmãos. É uma bênção voltarmos à casa de Deus e me preparando para pregar nesse domingo. A temática dos pais era uma temática mais do que clara, visto que nós celebramos hoje o dia dos pais. Mas eu confesso que a palavra de Deus ela é sempre surpreendente, né? Porque da maneira como eu estou, da maneira como eu vejo, na situação de vida em que eu me encontro, se eu abro a Bíblia e a leio e busco saber o que Deus tem para mim, é curioso, e eu creio que você já teve essa experiência, como cada vez que você lê a Bíblia, você a lê de uma maneira. E eu fiquei impressionado com a riqueza de histórias familiares que a gente tem na Bíblia. O Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, Ele tratou com inúmeras questões familiares, em situações concretas, em situações específicas. E aqui esse é o caminho que nós gostaríamos de tratar e de desafiar você nessa noite, nesse dia dos pais, que eu espero que você tenha tido um dia abençoado, que você tenha tido a oportunidade de dizer para o seu pai, ou quem sabe para o seu cônjuge, ou quem sabe para o seu avô, o quanto ele é importante na sua vida. Ah, pastor, mas eu não os tenho mais. Então eu espero em Deus que você tenha tido a oportunidade de agradecer a Deus pelo seu pai, pelo seu avô, todos aqueles que de alguma forma compuseram esse extrato que Ele deu a toda a estrutura que você hoje. Veja só, aqui nós estamos diante de um problema de uma outra família. Às 8 horas hoje eu falava sobre os conselhos que Davi, já na sua velhice, passava a seu filho Salomão. Às 10h15, de um problema de um filho que estava à morte. E agora lidamos com a terceira situação, agora com um oficial de um rei, um homem nobre, um funcionário público, um homem que tinha todas as condições, seja ela financeira, política, toda a estrutura do reino de então à sua disposição para poder fazer frente às suas necessidades. Mas seu filho estava doente em Cafarnaum e Jesus estava andando em direção a Galiléia e esse homem resolve ir ao encontro de Jesus. E o que eu acho curioso nesse encontro, que eu queria desde já destacar a você, é a concepção, é a maneira concreta desse homem ver as coisas. Na sua cabeça estava: eu saio de onde eu estou, eu vou ao encontro de Jesus, eu narro o meu problema, eu trago Jesus, levo ele à minha casa, ele vê meu filho, olha meu filho e ele cura meu filho naquela situação. Muito embora eu não tenha fé, mas está todo mundo dizendo que este homem é capaz, então eu vou fazer isso. E assim esse homem, ele age como você viu no texto. Ele age como muitas vezes nós também agimos, ou nós somos tentados a agir. Você quer um exemplo disso? Quando você acha que Deus só fala aqui dentro desse templo. Isso é uma maneira concreta de você enxergar Deus ou de tentar materializá-lo. Nosso templo é lindo, é maravilhoso, que Deus nos preserve assim, mas Deus não está só nesse lugar. Você quer ver outra maneira concreta que eu e você muitas vezes agimos ou atuamos? É quando você vê um problema, por exemplo, dentro da sua casa, você pede a Deus que realize e como seus olhos não estão vendo imediatamente o objetivo que você pediu a Deus, você acha que nada está acontecendo. E nessa noite eu gostaria que, no contexto da família, que Deus colocasse no seu coração essa certeza de que Jesus, ele não é limitado por tempo ou espaço. Jesus não é limitado a determinadas circunstâncias. Jesus não é determinado, por exemplo, para essa maneira que eu também sou tentado a viver, de que é o seguinte: eu ando tão longe de Deus que eu não vou nem falar com Ele. Eu vou esperar dar uma melhoradinha na minha vida
porque aí eu volto a tratar com as coisas de Deus. Deus não age dessa maneira. E o primeiro convite que Jesus lhe traz, meu irmão e minha irmã, nessa noite, à luz do exemplo dessa família que aqui está, é a seguinte: diante de uma necessidade, se entregue a Jesus, pura e simplesmente. Diante de uma necessidade que apareça, que surja na sua vida, que você assuma ter, simplesmente se entregue a Jesus. Diz o texto que esse homem, esse oficial do rei, ele rogou ao Senhor que descesse para curar a seu filho, que estava à morte, diz o versículo 47. Aqui há uma necessidade, e essa história ela começa com um ato de confiança baseada na fama de Jesus. Não fala de fé no primeiro momento, mas fala de fama. E é curioso que um oficial do rei, ele viaja mais de 30 quilômetros, é o que dizem, mais ou menos, muito embora a posição de Caná da Galileia não seja das mais precisas, mas que esse homem, ele sai da sua posição, da sua postura, para encontrar um carpinteiro de uma aldeia. Essa cena é muito pouco comum. Todas as nossas possibilidades, elas se tornam inócuas diante dos limites que a vida nos impõe. E aí, eu e você precisamos reconhecer, primeiramente, que a gente precisa. E no caso desse oficial, ele abandona o palácio porque seu filho está morrendo. E com isso, ele nos ensina. Esse oficial nos traz algumas lições que eu gostaria de deixar com você. A primeira delas é que ele engole o seu orgulho. Ele deixa de lado o seu orgulho. Talvez, se ele fosse pensar na sua posição, o mais correto seria ele designar um destacamento que fosse buscar Jesus numa carroceria, sei lá, numa carroça lá especial, e trazer Jesus em caravana, porque ele, o oficial do rei, queria falar com Jesus, mas seu filho estava à morte. E ele sabia que precisava, e ele abre mão do seu próprio orgulho, não observou a sua posição, não observou a sua convenção, a sua condição social, porque precisava. Curioso, se a gente quer a ajuda de Jesus, irmãos, a gente pode muitas vezes ser surpreendido por não sermos um oficial do rei, mas não termos a humildade suficiente para reconhecer que não podemos, que não conseguimos, que somos incapazes, que temos medo, que desconhecemos o amanhã e desconfiamos desse amanhã, que não temos segurança do que virá e, mais do que isso, estamos limitando a nossa própria vida em função do medo do que virá. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa na sua vida, mas é preciso que eu humildemente reconheça que preciso. Segunda coisa que esse oficial nos ensina, nesta consciência de necessidade, e por isso ele se entrega a Jesus e nos convida, adiante das nossas necessidades, a nos entregarmos ao Senhor Jesus. Ele vence toda e qualquer convenção, esse homem. Não é só a sua condição social. E se a gente falar das relações em nossos lares, nas nossas casas, vamos falar a verdade? Muitos dos problemas que a gente vive em casa são exatamente frutos da nossa incapacidade de dar o primeiro passo. Incapacidade de dar o primeiro passo. Gente que precisa e é incapaz de dizer que precisa. Gente que sabe que errou e é incapaz de reconhecer seus erros. Gente que vive arrastando corrente na vida por traumas das suas relações, muitas vezes até com seus próprios pais, que inclusive já morreram e são incapazes de colocar isso diante de Deus e liberar o seu coração para viver uma vida que seja em paz. Há famílias que precisam ser tratadas por Jesus. Há famílias que precisam se deixar tratar por Jesus. Você conhece gente que vive mal porque é incapaz de mudar de posição? Conhece gente assim? O sujeito morre com a posição dele, está definhando, mas é incapaz de reconhecer que precisa, é incapaz de reconhecer que está errado.
Ainda hoje, na fila na saída, tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e as pessoas dizendo: pastor, obrigado, há 20 anos meus filhos não falam comigo. Pastor, obrigado, eu precisava perdoar meus pais. Pastor, obrigado, eu precisava ter a certeza de que Jesus é presente nas minhas necessidades. É Deus falando ao coração como quer falar o seu coração nessa noite. Reconheça que você precisa. E Jesus conhece o tamanho da sua necessidade. Outra coisa que esse oficial nos ensina, ele aprendeu exatamente que não são as condições que eu vivo, não é aonde eu estou que limitam ou que permitem a ação de Deus. Ele entendia, como já falei, que se Jesus realizasse aquela cura, para Jesus realizar aquela cura, ele teria que viajar de Caná para Cafarnaum. Isso é a mente concreta, que só acredita naquilo que é tangível. Ele entendia que o poder de Cristo não se estende além da morte. Jesus tinha que descer imediatamente, porque o filho dele estava à morte. Mas se esquece que o Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor do espaço, é o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. Para Deus, irmãos, não tem cedo, não tem tarde. Há kairos. Para Deus há kairos. Há o tempo certo, a medida certa, um tempo fixo, definido, a época decisiva, certa, própria, oportuna, o momento em que Deus agirá, que é preciso, que é perfeito. E muitas vezes, porque nós não estamos vendo, a gente acredita que nada está acontecendo. Confie na ação de Deus, confie no mover de Deus, confie no cuidado de Deus. Reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa dele. Mas quero dizer para vocês que Jesus fala com esse homem logo de cara, parece que está até fora de contexto. Você viu o versículo 48? O que diz? Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus está aqui condenando ou expondo a fé que é superficial, a fé que depende de vista. E Jesus, ele tem uma maneira tão curiosa de chegar ao nosso coração, e de cada um ele chega de uma maneira. Quando aquele jovem rico chega perto de Jesus e diz: já fiz tudo, estou pronto. E Jesus fala: você já está pronto, querido? Está bom, então vende tudo que você tem. Tocou naquele rapaz exatamente onde precisava ser tocado. Você lembra da história daquela mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada? Você encontra isso em Mateus 15. E Jesus diz: olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está conduzindo aquela mulher para que ela faça a sua declaração de fé, quando ela diz: Senhor, me deixe comer as migalhas que caem da tua mesa. E o Senhor diz: nunca vi fé como esta. O Senhor sabe como lida com cada um de nós. Por isso, talvez seja tempo da gente refletir um pouco sobre a maneira como nós temos falado com Deus. O que você tem pedido a Deus, ao Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque a pedido que eu faço, que são meras volições, eu acho que preciso e falo sem nenhum compromisso maior com o que eu estou falando. Há pedidos que a gente faz que a gente nem acredita no poder de Deus para a realização. Eu faço porque vai que dá certo, né? Se der certo, me dei bem. Mas há pedidos que eu faço que eu nem quero resposta, e há pedidos que faço que eu só aceito a minha resposta. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Por isso o Senhor lhe convida que diante da necessidade se entregue a Jesus. Se entregue a Jesus. Segunda coisa que Jesus nos ensina na história dessa família, desse oficial do rei: você está precisando? Fala com Deus, irmão. Peça ao Senhor, objetivamente, claramente, que Deus responde. Creia que Deus tem poder para realizar. Deus responde. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele homem?
Não foi, suba a escada da penha de joelho, tá? Dê tudo o que você tem para uma entidade de caridade, não viva uma vida de sofrimento. Não, sabe o que Jesus respondeu para aquele homem? Teu filho vive. Foi essa a resposta de Jesus para aquele homem. O homem percebe naquela mesma hora que não havia o que fazer. Jesus não precisava ir a lugar nenhum, Jesus não precisava nem estar perto, simplesmente declarou no presente, nesse momento: teu filho vive. Chegou o momento, esta é a hora. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Mas a gente vê nisso algumas dificuldades e constatações a refletir. E a primeira delas, aqui é a nossa dificuldade que todos nós temos, entre o momento da espera, entre o anúncio da cura e a constatação da mesma. Entendeu? É verdade ou não é? Quando você tem diante de você uma luta, um desafio, um problema, e você coloca para Deus, a grande dificuldade está nesse período que é interminável na nossa vida, que é entre o pedido e a realização. Mas quero dizer para você que esse tempo é o tempo da ministração. Esse é o tempo da ministração. Esse é o tempo que eu e você precisamos reconhecer mais do que nunca o amor de Deus, porque entre o pedido e a realização, Deus está ministrando na sua vida, Deus está ministrando na vida das pessoas. Isso eu preciso lembrar o tempo inteiro, que é amor, porque Deus continua a agir. Segunda dificuldade e constatação que a gente precisa se lembrar, é da mesma essência da fé, o crer que o que Jesus disse é verdade. É verdade. É muito comum nós sermos tentados a pensar que as promessas de Jesus são vagas, são imprecisas, ou até que não são verdadeiras. Mas quero lembrar para você aquilo que a palavra diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, você conhece muito bem esse versículo, porque para Deus não haverá impossíveis em quê? Em todas as suas promessas. Deus não falha, o Senhor não falha. Cídio, mas eu estou cansado, estou cansada, eu não estou vendo a coisa acontecer. Alguns chegam mesmo a dizer: o tempo passou. Se deixe ministrar pelo Senhor. Olha a desgoestação do salmista na sua vida. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Se você precisa, peça ao Senhor e creia que Deus tem poder para realizar. Terceira e última coisa que Jesus nos ensina na história dessa família, sabe o que é? É reconhecer a ação de Deus. Reconhecer a ação de Deus. Diz aí o versículo 53: com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Veja que a palavra de Jesus que alcançou aquele moribundo realizou na vida daquele oficial. Jesus cura o menino, o filho, e traz fé não só a seu pai, mas a toda a sua casa. O Senhor Jesus não só concedeu saúde física àquele filho, mas também concedeu cura espiritual ao seu pai e também a toda a família daquele jovem. A sua fé, ela foi transformada de uma simples crença no poder milagroso de Cristo para uma fé nas palavras de Jesus. Conduziu aquele oficial para uma fé na pessoa de Jesus, juntamente com toda a sua casa. E aí aquele oficial se rendeu. Um carpinteiro naquele momento se tornou palpavelmente o Messias, o Salvador.
o enviado de Deus. Isso fruto, sabe de quê? De uma experiência pessoal com Jesus. Porque para muitas pessoas, Jesus pode ser uma excelente ideia, pode ter sido um excelente homem, mas para ser meu Senhor e meu Salvador, eu preciso ter uma experiência que seja pessoal com Ele. E essa experiência precisa ser vivida, ela precisa ser revisitada, ela precisa ser reavivada, porque há momentos na vida que a vida se torna tão pesada que a minha tendência é me esquecer de que Jesus continua vivo, e Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele é presente. E chega no final dessa história, talvez esse homem nem se lembrasse de qual era a sua necessidade, e qual era a necessidade que o menino vivesse, e Deus supriu. Diz o texto, teu filho, Jesus diz, teu filho vive. Você chega no versículo 51 e os servos, os outros percebem a mudança naquela casa e falam, olha, os servos dizem, teu filho vive. No versículo 53, aquele oficial, ele chega e reconhece, meu filho vive. Com isso, o Senhor te convida a que você reconheça a ação de Deus na sua caminhada. Perceba a ação de Deus. Se você não está vendo, tenha fé. Se você não está percebendo, continue confiante, irmão, porque Deus continua a agir na sua casa. Espere em Deus, confie em Deus, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Que Deus te abençoe.